Eu sei que tu me sondas, sei que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheço os meus pensamentos. Quero deitado ou quero andando, sabe todos os meus passos. Antes que haja palavras, sei que tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Ser castigado, tuas mãos em mim repousam, paciência é grandiosa, não alcance de tão longe. Eu sou até o céu, sei se tua paixão está aqui, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me Boa noite, companheiros. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião doutrinária na nossa comunidade cristã espírita Florescer. Gostaria de solicitar aos companheiros que estão portando aparelho celular que desliguem o mesmo ou coloquem no modo silencioso. Nós vamos começar nossos trabalhos com a nossa leitura inicial. Eu gostaria de chamar a companheira Delma para fazer a nossa leitura e avisar os companheiros que poderão acompanhar a leitura pela tela. Livro de Luz, Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel.
Lição 157. O remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. A doença sempre constitui um fantasma terrível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades, especialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuído. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportamos a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências. Em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentará os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno quando oramos uns pelos outros. Nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem fio do pensamento. A cura jamais chegará sem um reajustamento íntimo necessário e quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Obrigado, Helma. Vamos fazer a nossa prece, vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Mestre Jesus, Maria, Mãezinha de Nazaré, mais uma vez estamos aqui reunidos para iniciar nossos trabalhos na nossa comunidade cristã espírita Florescer. Pedimos que nos abençoe, pedimos a vossa proteção, pedimos também intuição para o nosso palestrante e discernimento para entendermos a mensagem que nos será passada hoje. Pedimos a espiritualidade presente que fluidifique as águas. Mais uma vez te agradecemos. E assim seja. Nós temos hoje como palestrante o nosso companheiro Edson Louco, que vai nos falar sobre o tema o poder da prece. Pode estar à vontade. Boa noite, meus companheiros. Boa noite. Boa noite, minhas companheiras. Que a paz do Mestre Jesus possa encher os nossos corações e que esse começo de noite de domingo seja muito especial para cada um de nós. Qual o motivo que nos trouxe aqui? Por que estamos aqui? Qual é a razão maior? Por certo, múltiplos são os motivos. A questão social, viemos nos encontrar, é um momento maravilhoso onde a gente troca esse amor fraternal, onde temos a oportunidade de nos ampararmos uns aos outros e exercitarmos a questão do aprendizado do amor, nos enxergarmos já no nível de evolução que trilhamos como irmãos que somos. Viemos aqui por conta disso, é muito bom estar aqui, abraçá-los, estarmos juntos. Viemos também, alguns de nós, trazendo as dificuldades do dia a dia, os desafios da semana, as dores da vida. Viemos em busca de um lenitivo, que nós sabemos que podemos encontrá-lo aqui.
Viemos buscar uma resposta, um alívio. Também é um motivo. Mas há um motivo muito mais profundo que nos trouxe aqui, companheiros, que nós possamos ter descoberto isso ou não. Nós viemos aqui para encontrar com Jesus. A nossa busca ao longo dos milênios tem sido afinar-nos com os ensinos do Cristo. Viemos aqui porque falar em poder da prece, falar do Evangelho de Jesus, nos seduz, nos traz um interesse, nos desperta um interesse mais profundo, que é aquela razão pela qual estamos aqui. Nos reunimos essa tarde porque o nosso coração está com saudade de Jesus. Não tem outro motivo. Posso eu perceber isso ou não? Há um salmo do rei Davi que ele cita, ele dizia assim: a minha alma tem sede de Deus. E nós, compreendendo isso agora ou não, essa compreensão que por certo virá no futuro, estamos aqui para encontrar com Jesus. E encontrando Jesus, encontrar com a gente mesmo. Num certo momento da história do Evangelho do Cristo, ele vai dizer que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Estamos aqui no processo de autobusca, de um encontro pessoal com a gente mesmo, sem máscaras, sem fingimento, sem nenhuma maquiagem, camuflagem. Um encontro onde o companheiro Humberto, quinta-feira, trouxe para a gente lá na UEC, falando sobre mediunidade. O tema da palestra que ele abordou foi Estradas Mediúnicas, lembrando para a gente que é uma comunicação profunda entre eu, espírito imortal, e eu, personalidade. Há dentro de mim, companheiro, dentro de cada um de nós, informações extremamente profundas, que muitas vezes eu me desligo delas, porque ainda não compreendi que a necessidade maior é de um encontro comigo mesmo. E nesse encontro, quem sabe, repensarmos em auto-perdão, repensarmos em reconsiderar nossas posições, às vezes tão rígidas para com o outro e para com a gente mesmo. Então, que nessa noite a gente possa sair daqui, companheiros, esperançosos e conscientes de termos encontrado no Espiritismo esse caminho de elucidação desse ser tão misterioso que é cada um de nós. Que Maria de Nazaré, como bem colocou o companheiro da nossa prece, possa nos envolver e nos fazer entender profundamente o Evangelho de Cristo. O poder da prece. Vamos pensar em poder da prece e é preciso compreendamos então os enunciados, compreendermos as palavras. O que é uma prece? O que nós entendemos por prece? Por certo, companheiros, as inúmeras encarnações que vivenciamos, temos construído em todos os assuntos conceitos pessoais. Conceitos esses que formam um ser intelectual que somos, uma individualidade imortal, e talvez alguns desses conceitos não estejam muito atualizados com a verdade. O que é uma prece? Se perguntássemos a cada um de nós, teríamos um conceito de prece. Mas a ideia é que prece é uma oração. Prece é falar alguma coisa, é dizer frases de forma organizada. Isso é uma prece, isso é uma oração. Nossos irmãos da igreja evangélica fazem uma mutação, fazem uma comparação entre prece e oração, e dizem que a prece é quando você traz uma fórmula repetitiva, você traz uma oração de São Francisco, por exemplo, prece, e uma oração feita espontânea, com suas próprias palavras, oração. Nós não dividimos assim, nós entendemos que prece e oração, para a gente, tem o mesmo significado, o significado de expressar. Então a prece como uma oportunidade de nos expressarmos para a divindade. E há quantos milênios fazemos isso? Tentamos fazer isso. Quando éramos ainda primitivos, expressávamos a nossa adoração aos fenômenos da natureza. Vimos os trovões, vimos a lua, a imensidão do sol e achávamos que eram deuses. Era a necessidade intrínseca em cada um de nós, espírito imortal, de cultuar, de adorar a Deus. Essa expressão que vai estabelecer um contato. Contato esse que precisa nascer na comunicação. A oração, a prece é uma fórmula de comunicar com Deus. Interessante que nós pensando mais profundamente em comunicar, o que é uma comunicação? Não é simplesmente palavras ditas ao vento. São palavras que as pessoas compreendem. Se nós hoje conseguirmos aqui uma comunicação, nós vamos ter deixado a informação e vocês terão compreendido. Não é?
A comunicação exige os dois lados, é bilateral, aquele que explica e aquele que entende. Então a prece como um momento de oportunidade de eu me comunicar com Deus. Talvez para a gente isso seja, que viemos aí de culturas religiosas ao longo das encarnações, seja algo até místico, algo muito difícil. Imagina se comunicar com Deus. Para a gente isso há um tempo atrás, no processo de evolução da raça humana, precisou de altares, sacrifício de animais, quem sabe sacrifício de humanos, algumas vezes autoflagelação. Nós achávamos que era extremamente difícil nos comunicarmos com Deus. E para tanto, fizemos uma religião formal, cheia de rituais, cheia de dogmas. E talvez tenhamos esquecido em algum momento da história o principal objetivo da comunicação. Acontece muito com a gente, humano ainda, ser imortal em evolução. A gente às vezes sabe que vem para cada espírito ou vai para a entidade religiosa que a gente frequenta. O objetivo maior é aprender a amar. E ali eu começo a me envolver com as tarefas, com a organização eclesiástica daquele local. E quantas vezes eu esqueço que o objetivo é aprender a amar e não tenho paciência com o meu irmão de jornada, e o condeno e o julgo. E o objetivo maior, que é trazer o ensino do Cristo para a minha vida, fica de lado. E a gente consegue desenvolver mecanismos para preservar o egoísmo e o orgulho, deixando de lado a proposta de Jesus, onde nos diz no livro de João que seu objetivo maior era que nós nos amássemos uns aos outros, dando ele a si próprio como referência, como eu vos amei, era a palavra do Cristo. Então essa comunicação, essa prece é a oportunidade de comunicar. Então vamos adiante. E o poder? Como é que podemos pensar em poder, companheiros, sem trazer a ideia do misticismo? O que é um poder? O que é ter poder? Ter força, né? Usamos a palavra poder no sentido de força. Usamos a palavra poder no sentido de sermos capazes de fazer alguma coisa. E a usamos também no sentido de tornar algo possível. Então ter poder inicialmente vai nos trazer a ideia de verbos que nos conduz a um processo de escolha e de movimentação, de ação. Então o poder da prece começa em nós refletirmos que somos capazes de fazer alguma coisa, que podemos avançar sim, nos tornarmos capazes. Só que esse conceito, talvez permeado aí pelas histórias do passado, como já coloquei anteriormente, possa ter nos trazido alguns conceitos místicos, né? E temos razão para isso, de compreendermos assim. Vamos trabalhar isso nessa noite, no pouco tempo que temos. Mas há uma ideia de misticismos, há uma ideia de dogmas na prece e na oração. Nós espíritas, hoje ainda, alguns de nós, com as dificuldades morais que temos, vivenciando um trabalho de evolução moral, a gente ainda acha, por exemplo, que o passe do companheiro fulano é melhor do que o passe do companheiro ciclano, e a gente fica na fila torcendo para sentar na cadeira do passe do companheiro, não é? Ainda há, gente, isso não é problema nenhum, companheiros, todos nós estamos aqui para nos melhorarmos, faz parte da história da gente. Ainda há uma necessidade muito grande de ídolos, de criar ícones, a gente vê isso no meio do próprio movimento espírita. Mas entender que o poder da prece vem sem dogmas e sem fantasias. Quantas vezes eu tenho ouvido alguns companheiros falando assim: não, eu vou lá na casa tal, que lá a reunião é mais forte. Já ouviram isso também? Não é? É mais forte. De onde vem essa informação? De algum conceito interno que eu alimento, conservo em mim, com uma ideia de prece poderosa que pode transformar situações sem que ele interfira com esforço algum. Não é assim que a gente queria? A gente queria que fosse assim, né? Que um ser mais especial nos impunha, colocasse as mãos sobre a gente e de repente não fôssemos mais egoístas, tivéssemos mais paciência. Não é assim que a coisa acontece. Vamos compreender então qual é a visão espírita com relação ao poder da prece. Qual a contribuição que o Espiritismo pode trazer? A grande, talvez a mais importante nesse setor do misticismo e do fanatismo e das crenças religiosas é a gente conseguir conceituar fanatismo e entender o alerta de perigo que essas atitudes fanáticas podem produzir.
Nós vimos recentemente aí, infelizmente, presenciamos nos nossos computadores as mensagens nos Facebooks da vida e nos WhatsApps, nos nossos smartphones, com relação à política, né? Tivemos verdadeiras agressões, deixando de lado a humanidade, esquecendo o amor, onde preconceituamos uma classe social, um certo determinismo num povo, numa região do país, por conta de uma divisão. E quantas vezes nós vemos aí o fanatismo infiltrando no futebol, né? Que são cruzeirenses que não falam com atleticanos, né? Passando além dos limites da lógica. E isso é o fanatismo, e o fanatismo religioso. Ainda hoje no mundo, quantos conflitos armados por conta de ideias religiosas diferentes. Esquecemos o objetivo maior, que é aprender a amar. Então o Espiritismo vai trazer para a gente essa visão, mostrando e nos alertando, porque nós também, companheiros espíritas, muitas vezes trazemos para o nosso meio a ideia fanática. Quantas vezes nós achamos que só o Espiritismo pode fazer mudança nas pessoas e esquecemos a importância dos outros segmentos religiosos? Falava recentemente com um companheiro que trazia uma visão de uma determinada religião, falava ele da Igreja Universal do Reino de Deus, e pontuava comigo quantas vantagens essa igreja tem promovido no meio social, quantos ex-drogados, quantos ex-assaltantes, sentados ali naquele banco, no momento da evolução, naquele momento dele, de compreensão, que hoje não roubam mais, que hoje não praticam mais o mal para com o seu próximo. Benefício maravilhoso. Então todos nós somados, é preciso compreender, companheiros, que nós não temos a única resposta. Temos respostas sim, talvez mais profundas, mais compreensivas, pautadas na lógica, que ajudam as pessoas a esclarecerem-se. Por isso o Espiritismo hoje vem aí, segundo o último censo do IBGE, crescendo. Foi a religião que mais cresceu nos últimos 10 anos. Nós temos 30 milhões de pessoas que se colocam como simpatizantes do Espiritismo, 45% dos nossos irmãos católicos acreditam na reencarnação, 45 mil brasileiros professam o Espiritismo como segunda religião. Por que isso? Porque nós vamos trazendo respostas. A humanidade, companheiros, não quer mais. A humanidade não quer mais ouvir respostas evasivas, tais como nós ouvimos. Isso é mistério da fé. Isso é da economia de Deus. E eu ficava sem saber respostas. Pautávamos em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 31, onde dizia-nos, Moisés, na verdade, não foi bem escrito por ele, dizia-nos, né? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Chegou o momento em que nós podemos descortinar as verdades espirituais. O Espiritismo, tendo como terceira grande revelação, nos mostra e nos explica de forma lógica, sensata, verdades que até então nós desconhecíamos. Então o alerta quanto ao fanatismo, esse talvez seja a maior contribuição. Então o poder da prece. Acrescentar aqui o nosso enunciado, o poder real da prece. Conversava com as companheiras ali fora agora e a gente pensava assim, quantas vezes mães amorosas passaram uma vida inteira orando pelos seus filhos, para que eles se convertessem, para que eles se melhorassem, e esses filhos não se melhoraram. Será que está faltando? A prece não foi correta? O pedido, a forma de pedir não está correta? Qual é? Quais são os ingredientes? O que está faltando para nós compreendermos o poder real da prece? Qual é essa verdade? E a proposta dessa noite é a gente trazer aqui, baseada no texto de Tiago, uma passagem de Tiago, que era apóstolo que ficou em Jerusalém, que sofreu talvez as maiores perseguições, e no ano de 62 foi sacrificado, né? Foi executado. As ideias que vão nos fazer entender em profundidade, com mais clareza, a ideia do poder real da prece. Então, por exemplo, perguntas tais como: qual é a eficácia da prece? Será que vale a pena a gente rezar? Vale a pena orar? Quais suas limitações? Aonde nós nos esbarramos? Por que a minha prece não está funcionando? Há fatores relacionados ao seu resultado? E se há, quais são esses fatores? Vamos trabalhar então essa ideia, companheiros. O texto que eu quero explorar aqui
Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 16, vou trazê-lo na tela de projeção e vamos trabalhando conceitos espíritas com relação à oração e à prece. Começa assim o texto de Tiago. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós aflito? Ore. Olha que informação interessante. Mas voltemos no tempo. O apóstolo Tiago ficou em Jerusalém, os outros foram para outras regiões, levavam o evangelho, levavam o cristianismo adiante, e esse homem que sofria perseguições era um judeu, com a sua cultura religiosa permeada pelo judaísmo. Tiago muitas vezes teve conflitos com Paulo de Tarso, porque Tiago achava que o cristianismo era só para os judeus, e Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, foi questionado. Tiveram inúmeras dificuldades de relacionamento ao longo da história. Mas está aqui dizendo para a gente, Tiago, lembrando-se dos momentos que passaram com Jesus. E ele diz, está alguém aflito? Ore. Ele sabia que a oração era capaz de saciar, de acalmar os nossos corações. Eu me lembrei daquele famoso vinde de Jesus, que atual para o dia de hoje, para a nossa dificuldade agora, dizia Jesus lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma outra versão diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Vinde a mim, porque a oração alivia a aflição. Companheiros, todos nós temos essa experiência. Todos nós sabemos que prece funciona. A gente está tenso por alguma razão e consegue uns minutos de recolhimento e faz uma prece. Não é mágica, não é milagre, é mudar a energia, mudar a sintonia do pensamento, e a gente sente alívio. E a promessa do Cristo, o convite do Cristo se renova hoje. Qual a sua aflição? Qual a sua dor? Se viemos aqui também buscar o lenitivo, ele está à nossa disposição. Precisa que a gente vibre nessa sintonia de harmonia interna, de auto-perdão, de reconhecermos fraquezas que ainda temos e precisamos consertá-las e apará-las à luz do Evangelho de Cristo. E relevarmos-nos e sermos nossos amigos. E receber, através da prece, o alívio de Jesus. Mas o texto segue dizendo, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Interessante aqui que a pergunta é, está alguém entre vós doente? E a nossa visão humana ainda vai para o doente enfermo numa cama, no leito hospitalar. Não é assim? Talvez para a maioria. Esse doente talvez tenha uma conotação muito mais profunda do que somente uma doença física. Interessante que Tiago manda chamar os presbíteros. Tiago também conhecido como Tiago Justo, Tiago Menor, Tiago irmão de Jesus, tinha um parentesco, talvez fosse primo. Tiago era o líder da igreja em formação. Havia uma liderança. Talvez os presbíteros ali, em outras versões, outros nomes, tenham sido os representantes, seriam chamados para fazer uma prece. Companheiros, durante algum tempo, nós nos confundimos, e achamos ainda hoje, que para que eu entre em contato com Deus, eu preciso de um intermediário. Nós fizemos isso, não podemos julgar nem condenar ninguém, porque nós fomos, como diz Emmanuel, somos herdeiros de nós mesmos. Fomos nós, companheiros, que instituímos o sacerdócio oficial. Fomos nós, porque nos oferiu vantagens momentâneas. Imagina, agora eu não trabalho mais, eu sou representante de Deus, e agora eu sou intermediário, eu cobro por isso, não é? Chamava os presbíteros, mas o que eu quero acentuar aqui, que mais uma vez, seja quem quer que seja, eram chamados para orar, chamados a entrar em contato com Deus, coisa que hoje nós podemos fazer simplesmente fechando os nossos olhos, silenciando o nosso coração, sem interferência, sem mediação de ninguém, apenas com nossos próprios esforços. E diz lá o texto, que para ungir o doente com azeite. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu trouxe a palavra do bom samaritano, a palavra está no capítulo 19 de Lucas, os versículos 25 a 37, mas eu quero só trabalhar aqui o versículo 34. Contar com essas terapêuticas convencionais, no caso de doença familiar, doença pessoal, e validar
porque elas trazem possibilidades. Algumas vezes a gente ora, Deus, eu quero resposta, e a resposta está sendo dada e eu não a enxergo. Aquela história que a gente conhece do barquinho, né? Do homem que estava lá na enchente e a casa subindo águas, e ele orou, ele era um homem de muita fé, Deus, eu não vou sair daqui, manda socorro. Aí vem um barquinho do corpo de bombeiro, olha, está chovendo muito, vamos, abandona a sua casa. Não, vou esperar Deus me dar uma resposta. E aí vem, depois a enchente está mais alta, vem o helicóptero, ele também não vai, e por fim, ele morre. 3 vezes foram enviados socorro, ele morre. E aí chega lá e ele quer reclamar com Deus. Poxa Deus, eu esperei o seu socorro, que eu mandei 3 vezes. Te mandei 3 vezes e você não foi. Porque a gente quer um socorro mágico, a gente quer um socorro fantástico, místico. De onde vem isso? Do nosso bojo de informações intelectuais gravadas no nosso perispírito. Faz sentido, a gente quer um mágico. Por isso os filmes de magia nos encantam tanto, né? Aquela porção, sai aquela luzinha e todo mundo fica feliz. Não vai acontecer, companheiros. Nós não temos o bisturi espiritual. Nós não temos a magia. Felicidade é conquista. Conquista pessoal que requer esforço, trabalho árduo. Muitas vezes renúncia. A renúncia de nossas próprias posições. E é o Cristo que nos fala no capítulo 9 do livro de Lucas, versículo 23. Ele vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, primeiro ele chama, vinde. Primeira pergunta: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Numa outra tradução, renuncie-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Então você tem uma coisa para levar. E siga-me. Seguir o Cristo não é facilidades. Fazer reforma moral, se transformar em alguém melhor, é um convite difícil para cada um de nós. Mas vamos seguir, vamos voltar para o texto. Então, untar nossas feridas com óleo e vinho. E mais, tratou dele. Está lá o texto de Lucas. Tratar dele no sentido de cuidar. Cuidou dele. Companheiros, quantas vezes o que cura não é o remédio? A criança cai, arranha o joelho, a mãe dá beijinho e a dor passa. E passa mesmo. Porque o que cura não é o remédio muitas vezes. O que cura é o cuidado. É o carinho que damos uns para os outros. Quantas vezes nós inconscientemente fabricamos uma doença porque queremos o cuidado, Conheço uma pessoa que desenvolveu uma asma psicossomática. Ela desenvolvia uma asma porque tinha uma mãe desatenta. Quando ela tinha crise de asmas, a mãe ficava ao lado dela. Uma asma, doenças que nós construímos em busca de cuidado, mas nós podemos ficar tranquilos, companheiros. 1 Pedro 5, 7, 6 e 7, o texto desse apóstolo também narra para a gente: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. E diz lá: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O nosso cuidado, Deus cuida de você. Interessante que a gente sabe, Está lá a palavra de Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 13, aquela passagem que narra que se um filho nos pede um pão, nós não damos uma pedra. Se ele pede, sempre esqueço essas 3 sequências, incrível isso. Ele pede um pão, não dou uma pedra. Ele pede um ovo, não dou um escorpião. Ele pede um peixe, não dou uma cobra, não dou uma serpente. E o Cristo fala para a gente: pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial. Companheiros, as dádivas de Deus não são materiais. Paulo dizia, escreveu aos Coríntios, que o homem que espera em Deus somente para essa vida é o mais infeliz de todos. Precisamos compreender essa visão da espiritualidade. Somos espíritos imortais, vestindo agora mais uma vestimenta física. Só isso, somos espíritos imortais. E quando eu compreender isso e tentar vivenciar isso, eu vou compreender, eu vou entender o que o Cristo queria dizer, o que o Cristo quis dizer desse cuidado especial que Deus tem por cada um de nós. Vamos seguir, porque a hora não nos permite avançar muito no assunto. E segue o texto de Tiago, capítulo 13, capítulo 5. Diz lá: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Seja ali isso, vamos para o outro. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Vamos trabalhar esse versículo, companheiros.
Oração da fé. Então há um ingrediente, um diferencial. Fé. Fé racional. Pode movimentar energias, a matéria mental do pensamento e pode transformar situações e criar situações. Podemos com o pensamento fazer isso sim. Tem limites, vamos compreender. Mas eu queria trabalhar o levantará. Eu me lembrei de uma história de Divaldo Franco, né? Divaldo Franco, maravilhoso, palestrante aí do movimento espírita. Sem comentários, Divaldo, né? Divaldo conta que ele foi fazer uma conferência numa cidade do interior, um lugar pequeno. Talvez tenha sido do começo, né? Porque agora Divaldo só está viajando internacionalmente e fazendo congressos brasileiros. Mas um lugar do interior. E aí chegou lá, souberam que ele estava lá, que ele é médium, e aí pedido para fazer uma visita a uma família. Tinha alguém doente na família há muito tempo. Pô, Divaldo vai lá, faz uma prece para a gente. Então, Divaldo, boa vontade, foi lá na casa, orou pelo doente, e nessa faculdade que ele consegue dominar muito bem da mediunidade, os espíritos disseram para ele: não, olha, o doente vai ser socorrido e vai ficar bem. E ele contou para a família: olha, o doente vai ficar bem. Passou uns dias, uma conferência de sexta, domingo, o doente morreu. Morreu no sábado. Aí a família falou: pô, Divaldo, você falou que ele ia ficar bem, ia ser socorrido. Mas qual é o tipo de socorro, pelo que a gente pensa? É o nosso socorro? Ele ficou bem. Ele se levantou para a eternidade, ele voltou para o plano espiritual. Às vezes a gente pensa que os resultados da prece têm que ser direcionados. Eu digo: Senhor, cura o meu doente. Eu esqueço de pensar: Senhor, faça a tua vontade. Jesus ensinou assim para a gente na oração que ele lança lá no Sermão do Monte, onde deixa para a gente as bases da sua doutrina, que mudaria a história do mundo. Está lá o calendário romano, antes dele e depois dele, né? Antes do Cristo e depois do Cristo. E ele vai dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Eu quero a minha vontade, eu quero manipular a vontade de Deus. E a gente então vai criando crenças que nos fazem depois afastar-nos de Deus, que a gente se decepciona com Deus. Eu queria que Deus curasse meu doente, ele morreu, eu não quero mais saber desse Deus, ele não pode fazer o que eu quero. Claro, Deus não faz o que você quer, ele não faz o que eu quero. Deus faz o que precisa ser feito para a minha evolução e crescimento moral. Então vamos seguir o texto. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração da fé a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Trabalhamos aqui, companheiros, orai uns pelos outros, né? Estava aqui a revelação espírita, a revelação cristã, que o Espiritismo reforça, de orarmos uns pelos outros. Se a oração uns pelos outros não fizesse efeito nenhum, para que os apóstolos sugeririam isso? Para que orarmos uns pelos outros? Porque o amor, a oração gera elos de ligação afetiva e de amor. E o amor é o amor que cuida, é o amor que nos faz nos colocar no lugar do outro, calçar as sandálias do nosso adversário, ver aonde que o pé dele dói. Me lembrei aqui daquela oração dos índios Sionques. Já falei isso aqui quando abordamos o tema perdão e libertação. Mas os índios Sionques, uma tribo de índia americana que foi dizimada pelo homem branco para serem civilizados, eles tinham uma prece que dizia assim: ó grande Espírito, não permita nunca que eu julgue o meu irmão sem antes calçar os mocassins dele. Calçar o sapato do nosso irmão. É muito fácil criticar e apontar o dedo, censurar. E a pergunta que fica, quem foi que nos estabeleceu como juiz, algoz e tantas vezes carrasco do nosso irmão doente? Quem foi? Nós mesmos, numa militância, numa religião do passado, nas ideias implantadas em nós mesmos, aonde a gente podia levar pessoas para serem queimadas vivas. Podíamos, e pior, a pessoa tinha que agradecer ao carrasco pela oportunidade que o carrasco estava lhe dando de libertação. Loucura. Fizemos loucuras. Não podemos censurá-los. Éramos nós mesmos. Mas agora é a hora de apagar esse fogo, né? Abrandando as relações que temos com todos através do amor. Então orarmos pelos outros. E vai dizer mais: porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quero trabalhar, explorar mais essa questão para libertar a gente dos conceitos dogmáticos do passado. O que é a oração que pode mais?
Um justo, então, alguém que tem uma capacidade maior do que o outro moralmente, pode fazer uma oração com mais efeito? Vamos compreender isso. Vamos pensar por fé. Vamos trabalhar fé. O que é fé, companheiros? Fé é a capacidade de antever resultados ainda não ocorridos. Isso é fé. Não é? Nós temos fé que vamos passar no vestibular, major. Eu tenho fé que eu vou passar um concurso público ou numa prova qualquer. Fé é uma valência espiritual inata. Todos nós temos fé. Trazendo esse conceito. A questão é que precisamos evoluir esse conceito de fé, aprimorar com relação no sentido da lógica e da verdade. Porque muitos conceitos de fé que nós temos nos decepcionaram, nos afastaram de Deus. Mas a fé, então, é essa capacidade de ter resultados com base nas imutáveis leis de Deus que regem o universo. Companheiros, se eu soltar esse controle remoto aqui e fizer, vamos todos orar para que ele não caia. Não tem jeito, ele vai cair. São leis imutáveis que regem a matéria e o espírito. Para nós, humanos, e para nós, terráqueos e dos outros planetas ao redor da nossa galáxia, no universo inteiro, 10 leis que regem o universo. Livro dos Espíritos, livro 3º, 10 leis. Leis que eu preciso conhecê-las. Leis que eu preciso conhecê-las para despertá-las em mim mesmo, que estão em mim, implantadas na minha consciência mortal. Leis que eu preciso conhecer, para não infringi-las por desconhecimento. Porque sabendo ou não, se infringi-las, colherei resultados deles. Mas vamos lá então. Há um dito popular que diz assim, já ouvimos isso? A oração é a alavanca que move a mão de Deus. É um autor anônimo, mas Billy Graham, quem os mais velhos aí vão lembrar-se de Billy Graham, grande pregador batista dos Estados Unidos. É verdade, a alavanca que move a mão de Deus até onde? Então, algumas vezes a minha oração não vai movimentar a mão de Deus, a não ser que a minha prece esteja condicionada à realidade. Eu estou pedindo algo possível e algo que eu mereço? Vamos avançar. Então, essa capacidade de antever o futuro está relacionada com a lei de causa e efeito. Não dá para a gente pedir a Deus, por exemplo, que nos isente da colheita que nós mesmos semeamos. Diz aquele famoso escritor chileno, Pablo Neruda, não é? Ele diz assim, uma das suas frases: nós somos livres para fazer escolhas, mas escravos das consequências. Não dá para fazer diferente. São resultados que nós podemos interferir, sim, claro que podemos, e amenizá-los, sim, mas isso é outro assunto, não é? Vamos lá então. É preciso então que essa fé seja pautada na honestidade, no discernimento e na sabedoria. Algumas vezes a fé não tem lógica, né? Eu quero ser feliz e peço a Deus felicidade, mas eu não quero perdoar o meu irmão. Eu quero a infelicidade dele. Não vai dar. Não tem uma coisa errada nesse circuito. Não vai funcionar. Se eu não for honesto comigo mesmo, e aqui não é honestidade simplesmente de entregar o troco que veio a mais, não. É honesto comigo mesmo. Quando eu me olho e reconheço, cara, tem coisa difícil em você aí. Vamos trabalhar isso. Hoje eu não consegui, vamos tentar amanhã de novo. Honestidade. Olhar para mim e me reconhecer de fato como eu sou. Também validando as coisas boas que eu tenho. Parece que a gente faz esse inventário pessoal, só olha a coisa ruim, né? Não, tem coisa boa também. Valida o que você tem de bom para fortalecer a ideia. É o que na programação neurolinguística é chamado de lei de excelência, né? Você fortalece o que você faz de melhor para poder compreender a sua capacidade para corrigir as coisas que estão falhas ainda. Então essa honestidade, esse discernimento, saber escolher saudavelmente, fazer escolhas pautadas na lógica, na razão e sabedoria. É preciso que a fé esteja envolvida com essas três valências espirituais. Porque se eu não agir com sabedoria, talvez eu esteja apenas usando o intelectualismo. E como diz Paulo de Tarso, a letra mata, o espírito vivifica. O que é sabedoria? Diz aí um dito popular que sabedoria é você aprender com o erro dos outros, né? A inteligência é aprender dos próprios erros. Errei e não cometo mais um erro. Agora, quando eu descubro a história do outro e vejo os erros que ele cometeu e não erro, isso é sabedoria. É poder você conseguir ter a maturidade suficiente para conviver com a vida, sabendo que ela tem dificuldade, a vida traz dificuldades e viver bem.
Viver bem com as propostas difíceis que a vida lhe oferece. Entendendo, companheiros, que dificuldade muitas vezes são portas de crescimento. Né? E quantas vezes eu não quero dificuldade? Eu fujo da dificuldade. Né? A proposta espírita é que eu compreenda. Óbvio que há dificuldades, todas elas podem ser amenizadas. Dizia recentemente, não parece que fiz, que é muito mais fácil passar pelo câncer de mama, pelo desemprego, pela dificuldade, pela decepção com Jesus do que sem Ele, porque Ele traz alívio. A proposta foi essa: vinde a mim, vós estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não falou que tirar a cruz de ninguém, não. Me dá forças para seguir adiante, levando a minha cruz. Mas vamos lá. Então, a oração da fé salvará o doente. Vamos pensar em oração da fé? Vamos pensar em fé de uma forma dupla. Primeiro, fé dividir em duas partes ali. Porque a fé, para funcionar numa prece, ela é bilateral. É a prece daquele que ora pelo que pede a prece. Há dois tipos de fé em questão. Há dois momentos de fé. A fé do doente que pediu a prece e a fé daquele que ora pela prece. A oração da fé curará o doente. Que oração? De que fé que ele está falando? Vamos lá, vamos compreender. Vamos pensar primeiro no doente. 14 vezes no Novo Testamento, na versão de João Ferreira de Almeida da Imprensa Bíblica, está dizendo lá: Jesus curava os enfermos e dizia para eles: vai, a tua fé te salvou. Muito claro, no caso da mulher sanguinolenta, nós conhecemos a história, 12 anos com um fluxo de sangue, procurava por todas, gastou tudo que tinha para curar daquela doença, não teve jeito. No momento ela encontra com Jesus, toca ali a orla do vestido e instantaneamente uma energia passou para o corpo dela. Ele diz: são virtude, essa mulher é curada. E ele diz: vai, a tua fé te salvou. É assim com o cego de Jericó, Bartimeu à beira do caminho, desesperado: meu Deus, ele cura cegos, vai passar aqui, eu tenho que falar para esse homem. Gritava. Para, Bartimeu, está atrapalhando, vou gritar mais. E Bartimeu, Jesus foi lá, operando uma energia de quinta dimensão, que nós não conhecemos ainda, vamos conhecer um dia, restaurar as células. No futuro a gente vai saber o que é isso. Né? Ele via células que não estavam mais naqueles olhos, reconstruía a mão de leprosos, e por fim a cura dos 10 leprosos. E no final dela sempre: vai, a tua fé te salvou. Mas não ficava nisso, ele dizia mais, porque era necessária a participação ativa daquele companheiro que pedia o benefício. Aí que está a nossa questão. Algumas vezes nós queremos só pedir e não fazer nada. Deus faça tudo, eu vou só esperar. E acho que isso é fé. Eu acho que isso é fé. Eu não me movimento. É preciso compreender que em todas essas questões, a mulher sanguinolenta entrou entre a multidão, apertada. Ela era rejeitada. A mulher naquela ocasião, quando menstruava, era tida como impura. Ela tinha uma menstruação de 12 anos. A família já tinha abandonado. Ela vivia afastada. Não tinha os absorventes do mundo moderno. Era coisa de séria. Ela entra entre a multidão e toca em Jesus, fez o sacrifício. Bartimeu gritou. E mesmo dizendo para não gritar, ele estava mais alto, diz o texto do livro de Mateus. E por aí vai, a participação ativa. Mas o Cristo deixava mais ainda, diz: vai-te em paz. Curava, mas não queria só a cura, era paz, vai em paz. Dizia mais: vai e não peques mais. Talvez fosse esse o ensinamento mais profundo que ele queria deixar. O que é não pecar mais? É mudar a atitude? É me corrigir? É me aperfeiçoar? Me aprimorar moralmente? É isso. E dizia ainda por fim: tinha mais slide que eu comi ali. Vamos lá. Vamos para a fé do outro lado agora. A fé daquele que faz a prece. Diz lá, Tiago, capítulo 5, versículo 16: a oração feita por um justo pode muito seus defeitos. O que é um justo? Vamos compreender. O justo é aquele que age com justiça. Será que há entre nós algum justo? Não é? Há justos em potencial. Talvez alguns missionários, não podemos, não é, generalizar. Mas justiça, fazer ao outro exatamente como queríamos que nos fizessem. Quantas vezes na ilusão do egoísmo a gente finge que está fazendo? Ou então a gente quer mudar o conceito do Cristo.
A gente quer resultados sem tomar atitude. Aquele que age com justiça, mais aquele que pratica a lei de amor, de justiça, amor e caridade. Em dois momentos da literatura de Kardec, inspirada pelos espíritos superiores que trouxeram a codificação, na questão 918, e no Evangelho segundo o Espiritismo, há referências ao homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Não é aquele que sabe a lei de justiça, amor e caridade. Não, é aquele que pratica. Né? E se a gente for compreendendo aí e aprofundando, não dá tempo para isso, mas imagina a lei de caridade, que são 886 do Livro dos Espíritos. Kardec dizia, Jesus dizia, a forma que ele compreendia a espiritualidade como Cristo compreende. O que é caridade na visão do Cristo? Benevolência para com todos, sem discriminação, quer seja de petistas, nordestinos, negros, índios, PMDBistas, PSDBistas, sabe o que? Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. Companheiros, quem de nós não precisa de indulgência? Quantas vezes nós erramos e o erro está camuflado, ninguém viu, mas nós erramos. Talvez a gente seja muito cruel em apontar o erro do irmão que veio à tona, que é motivo de escândalo, e por fim, perdão das ofensas, muito mais do que doar uma cesta básica, é importante também, do que doar um material escolar, é importante também, mas é a caridade moral. Esse homem, esse é um justo na visão espírita. Aí vai lá Paulo de Tarso, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, fala assim: pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Companheiros, nós pegamos a literatura e nós a deturpamos de tal forma, não há nenhuma versão salvacionista desse salvar aqui não. Nós nos salvamos. Jesus deixou-nos o exemplo para que nós nos salvássemos. Ele nos deu a capacidade de evoluirmos a ponto de nos tornarmos também seres mais perfeitos. E a gente acha que a gente se apega numa cultura religiosa, a gente pensa assim: Jesus me salvou, agora eu não tenho que fazer mais nada. E quantas vezes nós vemos, infelizmente, religiosos se degradando, não é? Guerras dentro de um lar onde as pessoas são religiosas, porque não compreenderam que o salvacionismo não é dessa forma. É um convite ao esforço, ao crescimento. E completa o texto: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou pelo justo é aquele que vive da fé. Não é que vive financeiramente, recebe da fé, não. O justo que vive pela fé é aquele que compreende que o futuro é melhor, será melhor. Nós esperamos o futuro melhor. Nós sabemos que o será. Nós migramos numa lei de progresso e de evolução. Os dias estão sendo melhores, embora nossa percepção seja muito curta. Estamos falando de eternidade, onde o homem, para chegar ao estágio que está, levou 160 milhões de anos. E numa encarnação, com 50 anos, eu quero ter todas as respostas. Ousadia demais. Não dá para observar o processo. Mas eu sou efetivo, eu sou, às vezes, taxativo e dono da verdade. Não posso ser assim. Tem que aceitar e compreender a verdade do outro. E saber que cada um de nós tem sua verdade num plano limitado. Mas que eu posso sim amar esse companheiro. Esse é o desafio. É o desafio do Cristo. A quem foi que o Cristo não amou? A quem foi? O seu discípulo se junta com as prostitutas, com os cobradores de impostos, né? E ele dizia: vim para os que estão doentes, precisam ser curados. Talvez a cura, companheiro, seja as duas maiores chagas que a gente precisa curar: orgulho e egoísmo. É o que está nos matando e produzindo muitas vezes doenças físicas. Nós vamos avançar. O justo viverá por fé. Então a oração do justo pode muito seus efeitos. Vamos trabalhar esse pode muito. Ele não disse que a oração do justo pode tudo em seu efeito. Pode muito. Há limites, há limitações. Eu posso sim, eu posso ser uma pessoa que estou buscando me melhorar como ser humano, tentando acertar os meus ponteiros com Jesus dessa encarnação, e alguém me pede para fazer uma prece, eu vou lá fazer a prece. Pode ser que a minha atitude auxilie, mas há limites. Eu não sei se esse doente, a doença que ele tem, é uma doença programada no plano espiritual, e não adianta, eu não vou curá-lo. Ninguém vai curá-lo. Terapêutica espírita não vai curá-lo.
mas ele será aliviado. Ele receberá o alívio, isso é garantido. Né? Então, há limites, é pensar também a questão do merecimento. Quantas vezes nós queremos os benefícios que ainda não merecemos, que ainda não conquistamos. Né? Então eu quero, porque quero, as birras infantis que a gente ainda traz do espírito milenar, de algumas encarnações atrás, mas agora a era da conscientização. Eu entendo que há coisas que eu não posso ainda. Né? Se o seu filho pedir um carro, ele tem 12 anos, papai, ele deixa eu dirigir, você será um bom pai se der o volante para o seu filho? Não é uma coisa, meu filho, melhor resposta, não, agora não. Se você fizer 18 anos, fizer autoescola, se habilitar, você vai dirigir. Não é assim. As coisas têm limitações e Deus sabe disso. Deus não nos dá além do que podemos suportar. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então vamos seguir, porque a hora está avançando. Então que seja feita a vontade de Deus. Nós podemos muito. A oração do justo pode sim, mas há um limite condicionado à vontade de Deus. E por fim, para trabalhar aqui os efeitos. Né? A oração pode muito seus efeitos. Nós sabemos muito bem a existência dos fluidos espirituais. Nossos fluidos trabalhados têm potencialidade de fazer realmente aliviadores, de curar. Há companheiros que são que têm mais esses fluidos uns do que os outros. Há companheiros que têm mais esse animismo chamado, esse recurso que vem da alma, por conta de práticas passadas, encarnações que ele teve, enfim, algumas inúmeras razões que não dá para a gente tecer aqui agora. Mas esse animismo tem gente que realmente consegue. E a gente vê, infelizmente, alguém usando isso para oferir vantagens financeiras, né? Alguns médios, agora mesmo estava vendo TV à tarde, não sei quem passou. Eu tentei ligar a televisão, passei lá por um canal, não sei se é na Record, e aí tinha um médium lá, chamado médium, fazendo previsões para 2015, né? Estava lá exercendo uma capacidade limitada que ele tem dele, né? E esse animismo, é para esse animismo que talvez alguns de nós tenham, que o Cristo vai falar para a gente no capítulo 10 de Mateus, versículo 8, quando ele fala assim. Antes eu quero contar como é que surgiu esse texto, né? Jesus reúne os seus discípulos, era necessário naquele momento, para que eles pudessem receber uma virtude especial, para que eles pudessem sair, curar, pregar, fazer fenômenos. E aí diz lá no final, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Se nós oferirmos vantagens financeiras ou privilégios, porque temos um dom, estamos negando o Evangelho de Jesus. De graça recebeste, de graça dai. Domingo passado fomos fazer uma palestra lá em Cachoeira do Itapemirim. E Cachoeira estava quente. Nunca variar, né? Nunca vi Cachoeira não está quente? Quente, Cachoeira. E aí a companheira falou assim, na melhor das intenções, trouxe um café para a gente. Imagina Cachoeira quente e um café quente, né? Mas ela falou, não, vamos lá para cima, vamos tomar um café lá no ar-condicionado. E eu vi a opção de gente tomar um café ali embaixo. Eu acabei indo para o ar-condicionado, estava muito calor, né? Eu cedi. Esse privilégio, não posso aceitar. Nós temos que fazer, companheiros. De graça recebeste, de graça dai. O exemplo é esse. A proposta do Cristo é essa. Liberto aí de desinteresses, liberto de qualquer desejo de recursos próprios, angariar qualquer coisa, militando no amor incondicional. Essa oração funciona quando eu oro para o doente e o amo. Era assim que o Cristo fazia, lembra? As passagens da Evangelho tem várias. E Jesus o amou. Ele olhava aquele homem, ele sabia o coração. Companheiros, Jesus sabe a sua história. Ele sabe a história que você não sabe, que você está esquecendo temporariamente. Você esqueceu. Faz parte da bênção da reencarnação. Imagina se eu reencarno lembrando do meu passado, dos inimigos de ontem, que hoje eu preciso reconciliar, que vieram como meu irmão, vieram como meu pai. Né? Se eu lembrasse dele, dos males que ele me causou, ia ser uma barreira muito grande. Então a bênção é o esquecimento. Mas se eu amo, se eu trabalho o amor incondicional, temos para repartir. Patrimônio, dinheiro, bens materiais são dados para repartir. Vamos seguir. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 15, item 5, tem uma frase que a gente não sabe se é da autoria dele ou de Paulo de Tarso, também cita, mas ele vai dizer: fora da caridade não há salvação, fora do amor prático, fora das atitudes práticas de relacionar melhor com as pessoas, não há caridade, não há salvação. E Paulo de Tarso, para encerrar, item 10 dentro do capítulo, vai dizer assim: deixai que a caridade governe as vossas ações. Companheiros, a oração que funciona e está funcionando é a oração que me liga, que me interliga com Deus, através das atitudes. Tiago, para terminar, né? Meu Deus, passei 2 minutos. Tiago dizia assim, no capítulo 4 da sua epístola, João, o evangelista, capítulo 4, primeira carta: se eu digo que amo a Deus, que não vejo, e odeio o meu irmão que vejo, sou mentiroso, é a palavra. Então a proposta de Jesus nessa noite, companheiros, é para a gente repensar. Não proposta para ser religioso ou para escolher um dogma qualquer, um segmento, não. Uma proposta de você olhar para você e perguntar: eu tenho sido caridoso, eu tenho aprendido a amar, eu tenho transformado as minhas mãos, o meu olhar, as minhas atitudes, num prolongamento das mãos do Nazareno? Deus abençoe. Humberto.